Você já teve aquela sensação de estar diante de algo que parece grande demais para você? Aquela decisão que precisa tomar, mas não sabe se está fazendo a escolha certa? Aquele desafio que olha e pensa, não sei se consigo? Aquela porta que poderia abrir, mas o medo sussurra, e se der errado? E aí você fica parado, travado entre querer avançar e ter medo de dar o passo. Entre querer confiar, mas se sentir inseguro. Deixa eu te contar algo que pode mudar completamente o seu dia de hoje. Fé não é sobre ter todas as respostas antes de dar o passo. Fé não é sobre entender todo o plano antes de obedecer. Fé é sobre confiar em quem está no controle mesmo quando você não controla nada. E quando você decide confiar de verdade, quando você larga o volante e deixa Deus dirigir, quando você para de tentar fazer tudo sozinho e reconhece que Deus sabe mais, algo poderoso acontece. As portas que estavam travadas se abrem, as decisões que pareciam impossíveis ficam claras, e o dia que poderia ser de ansiedade se transforma em um dia abençoado. Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa. Para quem acordou com dúvidas ou preocupações, Deus tocou meu coração hoje com uma mensagem poderosa de fé e confiança para viver um dia abençoado. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias de Noé, que construiu uma arca durante 120 anos sem nunca ter visto chuva, confiando apenas na palavra de Deus, mostrando que fé obedece mesmo sem entender, de Isaque que subiu o monte com seu pai, Abraão levando a lenha para o próprio sacrifício, mas confiou no caráter de Deus, revelando que fé verdadeira confia mesmo quando não faz sentido, e de Raabe, que escondeu os espiões israelitas, arriscando tudo, porque creu que o Senhor havia dado a terra a Israel, provando que fé age baseada em convicção. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que confiar em Deus muda tudo, que fé não precisa de todas as respostas, que dias abençoados vêm quando você escolhe crer. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual desafio você vai enfrentar hoje, qual decisão você precisa tomar. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pela fé inabalável que você precisa para ter um dia abençoado. Aproveita também e clica no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também precisam fortalecer sua fé e confiança em Deus possam conhecer essa palavra libertadora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção Todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para seus dias. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá. Vamos dar início à mensagem de hoje. A primeira história revela a fé que obedece sem entender. Noé vivia em uma geração corrupta, o mundo estava cheio de violência, a maldade do homem era grande, e Deus viu tudo isso, e Deus decidiu trazer juízo através de um dilúvio. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor, está escrito no livro de Gênesis capítulo 6 versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e Deus falou com Noé. Deus disse que ia destruir a terra com água, e Deus mandou Noé fazer algo que nunca tinha sido feito, construir uma arca enorme, com instruções detalhadas. Está escrito no livro de Gênesis capítulo 6 versículos 13 e 14. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os hei de destruir com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer.
Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Faze uma arca, com madeira, com compartimentos, betumada por dentro e por fora. E sabe qual era o detalhe? Nunca tinha chovido na terra. A Bíblia diz que até então uma neblina subia para regar a terra. Noé nunca tinha visto chuva. Noé nunca tinha visto dilúvio. Noé não tinha referência do que estava por vir. Mas Deus disse e Noé obedeceu. E está escrito na carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, das coisas que ainda não se viam. Noé não precisou ver a chuva para começar a construir. Noé confiou na palavra de Deus, e ele construiu durante 120 anos, 120 anos martelando, 120 anos sendo zombado, 120 anos sem ver uma gota de chuva. As pessoas devem ter rido dele. Noé está louco. Noé está construindo um barco em terra seca. Onde está essa chuva que ele tanto fala? Mas Noé continuou. Porque fé não depende de aprovação das pessoas. Fé não precisa que outros entendam. Fé confia em Deus mesmo quando o mundo todo zomba. E então o dilúvio veio exatamente como Deus disse. A chuva caiu. As fontes do abismo se romperam. E Noé, sua família e os animais foram salvos na arca. Porque Noé confiou. Porque Noé obedeceu. Você está diante de algo que Deus mandou você fazer, mas não faz sentido? Deus está te chamando para algo que nunca foi feito? Obedeça como Noé obedeceu, confie como Noé confiou, porque fé verdadeira obedece mesmo sem entender tudo. A segunda história nos leva a Isaque e revela a fé que confia em Deus mesmo quando a situação não faz sentido. Abraão tinha um filho prometido, Isaque, o filho que Deus havia dado na velhice, o filho da promessa, o filho através do qual todas as nações seriam abençoadas. E então Deus pediu algo incompreensível. Está escrito no livro de Gênesis capítulo 22 versículos 1 e 2. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Oferece teu filho em holocausto. Era um teste de fé impossível. Como Deus podia pedir isso? Como as promessas se cumpririam se Isaque morresse? Mas Abraão confiou e levantou de madrugada, pegou lenha, pegou fogo e levou Isaque. E está escrito no versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Isaque carregou a lenha para o próprio sacrifício. E então, Isaque fez uma pergunta. Está escrito nos versículos 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. Onde está o cordeiro? E Abraão respondeu com fé profética, Deus proverá. E eles continuaram subindo. E quando chegaram ao lugar, Abraão edificou o altar. Amarrou Isaque, colocou sobre o altar, e pegou o cutelo para sacrificar. E está escrito nos versículos 11 e 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Deus impediu. Deus providenciou um carneiro. E a promessa continuou através de Isaque, porque Abraão confiou, e Isaque também confiou. Isaque era jovem forte que podia ter resistido, mas Isaque confiou no pai. Isaque confiou em Deus, mesmo quando não fazia sentido. Mesmo quando parecia o fim. Você está enfrentando situação que não faz sentido? Deus está pedindo algo que parece impossível? Confie como Isaque confiou.
Obedeça como Abraão obedeceu, porque Deus proverá. Sempre. Mas agora, eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está sendo tocado por essa mensagem, clica naquele like. Compartilha com 3 pessoas que precisam fortalecer a fé. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixa: confio em Deus e meu dia será abençoado. A terceira história revela Raabe demonstrando sua fé por meio de uma decisão corajosa e cheia de convicção. Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Josué enviou 2 espiões para reconhecer a terra, especialmente Jericó, e os espiões entraram na cidade e foram para a casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe era prostituta. Ela não era do povo de Deus. Ela não conhecia as leis. Ela não tinha sido criada na fé. Mas Raabe havia ouvido falar do que Deus tinha feito. Ela ouviu sobre o Mar Vermelho se abrindo. Ela ouviu sobre as vitórias de Israel. E algo nasceu no coração dela: fé. E quando o rei de Jericó mandou prender os espiões, Raabe os escondeu. Ela arriscou sua própria vida. Ela traiu seu próprio povo. Por quê? Por convicção. Está escrito no livro de Josué, capítulo 2, versículos 9 até 11. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desmaiados diante de vós. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Raabe não disse eu acho ou talvez. Ela disse eu sei. Ela tinha convicção. Ela cria que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, e ela agiu baseada nessa fé. Ela pediu misericórdia. Está escrito nos versículos 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia com a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo de que conservareis em vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Salva minha família. E os espiões prometeram, e deram uma instrução. Está escrito no versículo 18: Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai em casa contigo. Cordão escarlate na janela, e Raabe obedeceu. E quando Israel entrou em Jericó, quando as muralhas caíram, quando tudo foi destruído, Raabe e sua família foram poupadas. Porque ela creu, porque ela agiu, porque ela confiou, e Raabe se tornou parte da linhagem de Jesus. Está no Evangelho de Mateus capítulo 1, como ancestral do Messias. Uma prostituta gentia que creu se tornou parte da história da salvação, porque fé age. Fé não fica parada, fé toma decisões baseadas em convicção. Você ouviu sobre Deus? Você sabe que Ele é real? Então haja, confie, obedeça, como Raabe fez. Quero que você entenda algo poderoso sobre fé e confiança. Está escrito no livro de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia de todo o coração, e tem mais. Está escrito na carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é fundamento. E está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 20 e versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Crendo, recebereis. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Noé construiu 120 anos sem ver chuva confiando na palavra. Isaque subiu o monte carregando lenha confiando no caráter de Deus. Raabe escondeu espiões arriscando tudo porque creu que Deus daria vitória. Todos experimentaram que confiar em Deus muda tudo. Que fé não precisa entender,
Que dias abençoados vêm quando você crê. Eu profetizo que sua fé está sendo fortalecida agora. Eu declaro que você vai confiar como Noé. Eu decreto que você vai obedecer como Isaque. A dúvida vai dar lugar à certeza. O medo vai dar lugar à coragem. A insegurança vai dar lugar à confiança. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo, declare junto comigo, clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, exaltando o teu poder soberano que guia nossos caminhos. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus digno de toda confiança, digno de toda fé, digno de total entrega. Senhor, nós declaramos que a fé está sendo fortalecida agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que a confiança está crescendo. Nós declaramos que este dia será abençoado. Nós declaramos que veredas estão sendo endireitadas. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão tentando controlar tudo, pessoas que precisam aprender a confiar como Noé confiou sem ver chuva, pessoas que estão em situações que não fazem sentido como Isaque estava, pessoas que ouviram sobre ti, mas precisam agir em fé, como Raabe agiu, pessoas que estão lutando para resolver sozinhas, pessoas que pensam, preciso entender tudo antes de obedecer. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai fortalecer a fé como fortaleceu Noé. Deus vai dar coragem como deu a Isaque. Deus vai dar convicção como deu a Raabe. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de fé fortalecida. Que 2026 é o ano em que a confiança em Deus se torna absoluta. Que 2026 é o ano dos dias abençoados. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé vibrante, que essa pessoa obedeça sem entender tudo como Noé obedeceu, que essa pessoa confie mesmo quando não faz sentido como Isaque confiou, que essa pessoa haja baseada em convicção como Raabe agiu, uma confiança inabalável. Tira a necessidade de controlar tudo, Senhor. Tira a ansiedade de ter que entender cada detalhe. Tira o medo de confiar e se decepcionar. Tira a paralisia que vem da dúvida. Coloca descanso, coloca paz. Coloca a segurança absoluta de que tu estás no controle. Senhor, coloca nessa pessoa sabedoria para reconhecer-te em todos os caminhos. Ensina ela a buscar tua direção antes de cada decisão. Mostra a ela que quando ela confia em ti, tu endireitas as veredas. Revela que a vida com fé é melhor que a vida no controle. Senhor, abençoa este dia na vida de quem está nos ouvindo. Abre portas que precisam ser abertas. Fecha portas que precisam ser fechadas. Direciona passos, endireita veredas, multiplica bênçãos. Que hoje seja um dia extraordinariamente abençoado porque essa pessoa escolheu confiar. Senhor, que essa palavra fé e confiança para ter um dia abençoado fique cravada no coração dessa pessoa. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja um estilo de vida, que seja uma escolha diária de confiar em ti, que amanhã essa pessoa acorde e decida novamente, hoje eu confio. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é digno de toda confiança, eu profetizo que essa pessoa vai viver um dia abençoado hoje,
que Deus vai dirigir como dirigiu Noé, que Deus vai prover como proveu para Isaque, que Deus vai salvar como salvou Raabe, que essa pessoa vai tomar decisões sábias guiadas por Deus, que essa pessoa vai experimentar provisão sobrenatural, que essa pessoa vai ver portas se abrirem, que essa pessoa vai dizer: confiei em Deus, Ele endireitou minhas veredas, meu dia foi tremendamente abençoado. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém e amém. E agora, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não tem certeza da salvação, esse é o momento. Repita comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a minha vida a Ti e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, o céu se alegra por essa decisão tão preciosa. Eu te agradeço por esta vida que hoje escolheu Jesus. Senhor, derrama tuas bênçãos, envolve com teu amor, protege de todo o mal e afasta qualquer ataque do inimigo. Guarda essa pessoa em tua presença, fortalece o coração e enche com o teu Espírito Santo, trazendo paz, segurança e um novo começo. Que essa pessoa sinta a tua presença real a partir de hoje. Que ele experimente teu poder transformador. Que ele cresça na fé, na sabedoria e no conhecimento de ti. Coloca pessoas de fé ao redor dele. Leva ele para uma igreja onde a palavra seja pregada com poder. Faz dela um instrumento poderoso nas tuas mãos. E para todos que já te conhecem, Senhor, renova a fé, reaviva a chama, fortalece o compromisso. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que este dia seja marcado como dia de transformação, de libertação, de novo começo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi por acaso. Deus ouviu cada palavra. Você está equipado agora. Você pode confiar. 2026 é o seu ano de confiança inabalável em Deus. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você vai viver dias abençoados. Você vai ter fé como Noé. Você vai confiar como Isaque. Você vai agir como Raabe. Mas antes de você seguir com seu dia, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que precisam fortalecer a fé. Deixa nos comentários: confio em Deus e meu dia será abençoado. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de fé inabalável, de confiança total, de dias tremendamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Guia fiel e digno de toda confiança. Amém e amém. Que você viva este dia com alegria, com confiança, com a certeza de que Deus está endireitando todas as suas veredas. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.